O Evangelho de Filipe propõe uma compreensão mística dos sacramentos que diverge radicalmente da prática cristã institucional. Enquanto a Igreja ensinava que batismo, unção e Eucaristia eram sinais externos da graça divina, esse texto os interpreta como instrumentos místicos de transformação interior, chaves que despertam a luz divina adormecida na alma. Quando o texto afirma, as pessoas descem à água e sobem para a luz. Evangelho de Filipe 64, 5, 7. Ele não está descrevendo apenas um rito simbólico, mas uma verdadeira transfiguração espiritual, um despertar para a realidade divina. Essa abordagem tornava obsoleta a necessidade da mediação eclesial, reforçando a ideia gnóstica de que a verdade divina pode ser acessada diretamente, sem a intercessão de rituais formais ou autoridades religiosas. Para a Igreja primitiva, tais ideias eram mais do que controversas, eram perigosas, pois implicavam que o cristianismo poderia funcionar sem sacerdotes, sem dogmas rígidos, sem hierarquia institucional. A simples possibilidade de que os crentes pudessem alcançar a salvação por meio da iluminação pessoal e do contato direto com o divino ameaçava a estrutura sobre a qual a Igreja estava sendo construída. Nesse sentido, declarar o Evangelho de Filipe como herético foi tanto uma resposta teológica quanto uma estratégia de sobrevivência institucional. Contudo, apesar de sua supressão, esse evangelho não foi esquecido. Com sua redescoberta em Nag Hammadi em 1945, estudiosos e buscadores espirituais passaram a reexaminar seus ensinamentos, questionando se eles realmente distorciam a mensagem de Cristo ou se representavam uma dimensão de sabedoria cristã que foi deliberadamente enterrada para proteger interesses de poder. Se sua exclusão do cânon bíblico não se baseou em erro doutrinário, mas na necessidade de uniformidade e centralização, o que isso nos diz sobre a natureza do cristianismo como o conhecemos hoje? E assim, chegamos à questão definitiva. O Evangelho de Filipe foi realmente herético ou apenas revolucionário demais para ser permitido? Se ele tivesse sido incluído no Novo Testamento, será que hoje o cristianismo enfatizaria mais a iluminação mística do que a obediência institucional? O despertar espiritual individual em vez da doutrina coletiva? O potencial divino interior em vez da mediação pela Igreja? São perguntas que a história não respondeu, mas cuja relevância permanece viva. Pois no fim, devemos refletir: será a heresia apenas um rótulo aplicado por aqueles que temem ideias que não conseguem controlar? E se assim for, que verdades ainda estarão enterradas sob as areias do tempo, esperando para serem redescobertas? Talvez o maior desafio que o Evangelho de Filipe nos propõe não seja o de crer ou duvidar, mas o de buscar, com coragem, com profundidade e com o coração aberto para reencontrar, nas vozes silenciadas do passado, ecos de uma fé mais livre, mais luminosa, mais viva. A exclusão do Evangelho de Filipe do cânon bíblico não foi uma simples omissão acidental. Foi um ato decisivo, consciente, que moldou profundamente o curso da história cristã, determinando quais ideias teológicas seriam preservadas como fundacionais da fé e quais seriam enterradas, esquecidas e rotuladas como heresias perigosas. Mas e se a história tivesse seguido outro rumo? E se textos como o Evangelho de Filipe tivessem sido incluídos no Novo Testamento, em vez de condenados? Será que o cristianismo que conhecemos hoje teria se desenvolvido de forma totalmente diferente? Talvez como uma fé centrada na iluminação interior e não na autoridade institucional, no despertar espiritual pessoal e não no dogma rígido,
em um reconhecimento mais profundo da presença divina em cada ser, em vez de um sistema dependente da mediação hierárquica. Para imaginar esse cristianismo alternativo, é essencial compreender as diferenças fundamentais entre a visão de mundo apresentada pelo Evangelho de Filipe e a teologia que viria a se tornar ortodoxa. Enquanto os evangelhos canônicos enfatizam a fé no sacrifício expiatório de Cristo como o único caminho para a salvação, o Evangelho de Filipe retrata Jesus não como uma figura divina distante, cuja função é servir de ponte entre a humanidade pecadora e um Deus inacessível, mas como um mestre de sabedoria oculta, um revelador do conhecimento divino que já habita dentro de cada pessoa, mas que foi esquecido. Essa perspectiva altera radicalmente o foco da espiritualidade cristã, da fé externa à transformação interna, da salvação como dádiva concedida, à salvação como processo de relembrar a própria natureza divina. Se essa visão tivesse se tornado dominante, o cristianismo talvez tivesse evoluído como uma fé mais mística e experiencial, onde os sacramentos não seriam meramente rituais de pertencimento, mas encontros íntimos com o sagrado, e onde Jesus não seria apenas adorado, mas seguido como exemplo do que cada ser humano pode se tornar. As implicações mais profundas do Evangelho de Filipe residem justamente em sua reinterpretação dos sacramentos, especialmente o batismo, a unção e a enigmática câmara nupcial. No cristianismo tradicional, esses ritos são ministrados pela Igreja como sinais externos da graça de Deus e de pertença à comunidade cristã. No entanto, o Evangelho de Filipe os apresenta como passagens místicas de transformação espiritual, caminhos que conduzem à união com o divino. As pessoas descem à água e sobem para a luz. Evangelho de Filipe 64, 5, 7. Aqui, o batismo não é apenas um ato simbólico de arrependimento, mas um rito iniciático de iluminação, em que o crente transcende o mundo material e renasce para uma nova consciência divina. Se tal visão tivesse sido preservada, os sacramentos poderiam ter sido entendidos como ferramentas de sabedoria interior, e não como rituais controlados por uma hierarquia clerical. Ainda mais subversiva é a forma como o Evangelho de Filipe retrata Maria Madalena. Ao invés de uma simples seguidora, ela é descrita como a companheira mais próxima de Jesus, aquela que compreendia seus ensinamentos mais profundamente do que qualquer outro discípulo. Em contraste, os evangelhos canônicos enfatizam a liderança de Pedro e Paulo, reforçando uma hierarquia masculina que se tornaria a base da igreja primitiva. Mas se a imagem de Maria como discípula principal tivesse sido aceita como ortodoxa, o cristianismo poderia ter se tornado uma tradição muito diferente. Uma onde as mulheres teriam papéis centrais na liderança espiritual, na interpretação teológica e na transmissão da sabedoria divina, em vez de serem relegadas a posições secundárias. A exclusão deste evangelho foi, portanto, também um ato político para preservar a estrutura patriarcal da Igreja, garantindo que o poder permanecesse nas mãos dos apóstolos homens e seus sucessores. O conceito da câmara nupcial, talvez o mais enigmático dos sacramentos descritos no texto, não encontra paralelo direto na tradição cristã dominante. O Evangelho fala dela como o ápice da jornada espiritual, um retorno à unidade original entre o humano e o divino. Se a fêmea não se tivesse separado do macho, ela não morreria com ele. A separação foi o início da morte. Cristo veio para curar essa separação. Evangelho de Filipe 70, 10 e 13. Para alguns, isso representa uma metáfora para a reconciliação da alma com Deus. Para outros, alude a um ritual gnóstico real, possivelmente envolvendo união sagrada entre
indivíduos como expressão do reencontro espiritual com o divino. Se esse conceito tivesse sido integrado à doutrina cristã, poderia ter fomentado uma espiritualidade que buscasse menos a obediência externa e mais a reintegração das polaridades. Corpo e espírito, homem e mulher, humano e divino, em uma experiência transformadora de completude. Mas talvez a transformação mais radical que o cristianismo poderia ter sofrido esteja na forma como compreende Jesus. A doutrina tradicional, firmada nos concílios da Igreja, apresenta-o como o único Filho de Deus, plenamente divino e humano, cuja missão foi expiar os pecados do mundo por meio de sua morte e ressurreição. Esse ensino é reforçado por passagens como João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Filipe, no entanto, não apresenta Jesus como figura cuja missão se resume ao sacrifício, mas como um mestre iluminado, que veio não para ser adorado como um Deus inalcançável, mas para mostrar aos outros como alcançar a mesma consciência divina. Cristo veio para resgatar, alguns salvar outros, redimir outros. Ele fez com que os que eram estranhos se tornassem seus e os chamou de Este sou eu. Evangelho de Filipe 56, 6-10. Se essa visão tivesse prevalecido, o cristianismo talvez se tornasse uma tradição em que Jesus fosse visto como o primeiro de muitos, um modelo a ser seguido, não um ídolo distante a ser venerado. A supressão do Evangelho de Filipe e de outros textos gnósticos não foi apenas uma questão de excluir crenças divergentes, foi um ato que moldou as fundações do cristianismo, transformando-o em uma fé centrada na autoridade institucional e não na revelação individual, na obediência hierárquica e não na experiência mística, na doutrina imposta e não no contato direto com o sagrado. Se esse evangelho não tivesse sido apagado da história, é possível que o cristianismo tivesse se desenvolvido como uma fé muito diferente, onde a busca pelo divino seria pessoal, onde as mulheres teriam papel igualitário e onde Jesus seria visto como um guia à transcendência, chamando cada crente a reconhecer sua própria divindade interior. E assim, somos deixados diante da inevitável pergunta: a exclusão do Evangelho de Filipe foi realmente necessária para preservar a verdade cristã? Ou foi um ato de controle que negou aos crentes o acesso a uma espiritualidade mais profunda, mais transformadora, mais libertadora? Ao refletirmos sobre o que poderia ter sido, devemos também nos perguntar: ainda é tarde demais para redescobrir a sabedoria que um dia foi enterrada? Ou será que esse evangelho continua a guardar segredos que os buscadores sinceros da verdade ainda podem recuperar? Talvez a resposta não esteja apenas em aceitar um texto ou rejeitá-lo, mas em reconhecer que a história da fé cristã é também a história de vozes silenciadas. Vozes que, ao serem redescobertas, ainda podem nos ensinar a ver Cristo, a nós mesmos e a Deus de forma nova, mais íntima, mais viva, mais inteira. Ao explorarmos o Evangelho de Filipe e o amplo panorama do cristianismo primitivo, uma pergunta inevitavelmente surge: a verdade divina pode ser confinada a uma única fonte, ou ela se manifesta por meio de múltiplas vozes, cada uma revelando uma faceta de uma realidade maior? Ao longo da história, instituições religiosas frequentemente buscaram delimitar a verdade dentro de fronteiras fixas, selecionando certos textos como autorizados enquanto excluíam outros, com o objetivo de preservar uma doutrina coerente e incontestável. No entanto, a redescoberta de escritos antigos, como o Evangelho de Filipe, desafia essa exclusividade, lembrando-nos de que o cristianismo, em seus primeiros séculos,
era muito mais diverso do que a versão que foi sistematizada e perpetuada ao longo dos tempos. Se o caminho para o conhecimento divino é verdadeiramente vasto, não deveríamos reconsiderar a ideia de que toda a verdade possa estar contida dentro de um único cânon? E se perspectivas alternativas foram deliberadamente apagadas, isso significa que eram falsas ou simplesmente disruptivas demais para a estrutura de poder que se consolidava. Em João 16:13, Jesus declara: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir." NVI. Esta passagem sugere que a verdade não é algo estático, encerrado no passado, mas algo que continua a se revelar aos que a buscam com sinceridade. Se é o Espírito que conduz à verdade, por que limitá-la apenas aos textos aprovados pelos concílios eclesiásticos da antiguidade? Se a revelação continua, então talvez a sabedoria possa sim ser encontrada em textos esquecidos, ocultos ou até suprimidos. A própria existência do Evangelho de Filipe nos recorda que, em algum momento, houve múltiplas interpretações dos ensinamentos de Jesus, cada uma enfatizando aspectos diferentes de sua mensagem. Rejeitar esses textos apenas porque foram excluídos por autoridades eclesiásticas é assumir que a verdade foi plenamente compreendida e encerrada há muitos séculos, deixando pouco ou nenhum espaço para novas descobertas ou compreensões mais profundas. Isso não significa, evidentemente, que todos os escritos apócrifos tenham o mesmo peso ou autoridade espiritual. Muitos textos foram redigidos muito tempo após os eventos que narram, influenciados por correntes filosóficas, tradições místicas ou agendas específicas. Ainda assim, o Evangelho de Filipe, juntamente com outros escritos gnósticos, apresenta algo distinto, uma visão do cristianismo profundamente mística, centrada não em dogmas rígidos, mas na transformação pessoal, na iluminação interior e no reconhecimento da presença divina dentro de cada pessoa. Se essas ideias tivessem sido permitidas a coexistir com os ensinamentos ortodoxos e não eliminadas, talvez a fé cristã tivesse acolhido uma variedade maior de experiências espirituais. Uma fé que não apenas convida à crença, mas também à vivência direta do mistério divino. Um dos maiores riscos de limitar a verdade a uma única fonte é desencorajar a busca, o questionamento e a possibilidade de revelações mais profundas. A própria Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que buscaram sabedoria além do que lhes era imediatamente acessível, demonstrando que o conhecimento divino frequentemente se revela de forma progressiva e não de uma só vez. Em Provérbios 25:2, lemos: "A glória de Deus é encobrir as coisas. A glória dos reis é investigar e descobri-las." NVI. Uma afirmação que consagra o ato de buscar a verdade como uma virtude sagrada, um chamado à curiosidade espiritual e ao discernimento. Se a igreja primitiva tivesse adotado essa postura, textos como o Evangelho de Filipe talvez tivessem sido estudados não como ameaças, mas como lentes complementares por meio das quais o mistério de Cristo poderia ser ainda mais plenamente explorado. A ideia de que a verdade é multifacetada não é exclusiva do cristianismo. Em muitas tradições religiosas ao redor do mundo, encontramos ensinamentos esotéricos e caminhos místicos que coexistem com doutrinas mais amplamente aceitas. No judaísmo, o misticismo da Cabala procura desvelar os sentidos ocultos por trás das Escrituras. No islamismo, o sufismo valoriza a experiência direta de união com Deus, transcendendo a rigidez das leis externas. E dentro do próprio cristianismo, tradições místicas sobreviveram por séculos nas obras de mestres como Meister Eckhart, Teresa d'Ávila
e nos ensinamentos dos primeiros padres do deserto, todos eles falando de uma intimidade com Deus que vai além da crença intelectual. O Evangelho de Filipe, em muitos aspectos, se alinha a essa corrente, sugerindo que a salvação não consiste apenas em acreditar corretamente, mas em experimentar a realidade divina de forma direta, rompendo com a ignorância e despertando para a verdade eterna, já presente no interior do ser humano. Contudo, a Igreja institucional, especialmente nos primeiros séculos, não podia se permitir essa abertura. À medida que o cristianismo passava de fé perseguida à religião oficial do Império Romano, tornou-se necessário estabelecer doutrinas claras que unificassem os crentes sob uma estrutura teológica comum. A ideia de que a verdade poderia ser acessada de múltiplas maneiras, por meio da experiência mística, do conhecimento oculto ou de compreensões que iam além do ensino clerical, era vista não apenas como inconveniente, mas como uma ameaça à autoridade e à estabilidade da Igreja. Assim, textos alternativos foram condenados, escondidos ou destruídos, e uma narrativa única foi imposta para garantir a uniformidade doutrinária. Mas será que impor essa unidade significou preservar toda a verdade? Ou significou que certas visões, que poderiam ter levado a uma fé mais profunda e pessoal, foram sacrificadas no processo? A redescoberta do Evangelho de Filipe e de outros textos antigos nos obriga a reconsiderar o que significa buscar a verdade. A verdade pertence apenas ao passado, aos concílios e às decisões de teólogos já mortos, ou ela é algo vivo, em constante revelação, que se desdobra à medida que a humanidade amadurece espiritualmente? O próprio Jesus, frequentemente, desafiava as autoridades religiosas de seu tempo, questionando suas interpretações rígidas da lei e conclamando seus seguidores a buscarem o Espírito e não apenas a letra. Em Mateus 7:7, ele diz: "Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta para vocês." NVI, reforçando que a verdade está disponível àqueles que têm coragem de procurá-la. Se Cristo encorajava essa busca, os crentes modernos não deveriam também se dispor a explorar perspectivas que foram há muito descartadas? A ler os textos esquecidos, a dialogar com ideias que foram silenciadas, mas nunca verdadeiramente destruídas? O Evangelho de Filipe é, em sua essência, um testemunho da ideia de que a verdade não está confinada a uma única fonte, de que a sabedoria divina não pode ser reduzida a um único livro, doutrina ou interpretação. Sua redescoberta nos convida a refletir sobre o que pode ter sido perdido na formação da tradição cristã, e a perguntar se a verdadeira busca pela verdade exige que olhemos além do que nos foi ensinado, além do que foi aprovado, e penetremos nos mistérios mais profundos que sempre estiveram à espera daqueles que ousam buscar. E assim, somos chamados a refletir. O Evangelho de Filipe é apenas uma relíquia antiga ou ainda tem algo a nos ensinar? A verdade pode ser encontrada em fontes que foram silenciadas? E se sim, que outras verdades podem ainda estar ocultas, esperando por aqueles que com coração aberto e espírito desperto ousarem bater à porta? Ao encerrarmos nossa jornada pelo Evangelho de Filipe e pelas profundas questões que ele nos convida a contemplar, encontramos a nós mesmos em uma encruzilhada entre a história e a espiritualidade, diante de uma constatação desconcertante. A versão do cristianismo que nos foi transmitida ao longo dos séculos é apenas uma entre as muitas possíveis que a fé poderia ter seguido. A redescoberta deste antigo texto, enterrado por séculos e ocultado dos olhos do mundo, nos força a reconsiderar pressupostos enraizados, não apenas sobre Jesus e seus ensinamentos, mas sobre os próprios mecanismos que moldaram a tradição cristã tal como a conhecemos.
teriam as decisões dos concílios da Igreja primitiva se limitado à preservação da pureza doutrinária? Ou seriam também movimentos estratégicos de consolidação, voltados a estabelecer uma doutrina única que servisse aos propósitos de uma instituição religiosa em expansão? E se certas ideias, como a compreensão mística dos sacramentos, a presença divina no interior de cada ser e o papel elevado de Maria Madalena, foram consideradas perigosas demais para integrar o cânon bíblico, isso as torna falsas, ou simplesmente incompatíveis com as estruturas de poder daquela época. Ao longo desta discussão, vimos como o Evangelho de Filipe propõe uma visão profundamente diferente do cristianismo, uma fé na qual a salvação não depende exclusivamente da crença no sacrifício de Cristo, mas é um processo de despertar espiritual, um caminho de retorno à consciência da própria origem divina. Esse texto desafia a ideia de que Deus só pode ser acessado por meio da mediação de autoridades religiosas e sugere, em vez disso, que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha sagrada, uma conexão com o divino obscurecida não pelo pecado, mas pela ignorância. Se essa perspectiva tivesse sido preservada em vez de suprimida, como seria o cristianismo de hoje? Seria uma fé mais aberta à experiência mística direta do divino? Os sacramentos seriam compreendidos não como ritos externos, mas como portais pessoais para a iluminação interior? E o papel de Maria Madalena teria sido reconhecido como de importância central, em vez de minimizado em favor de uma hierarquia dominada por homens? As implicações dessas perguntas vão muito além das páginas de um antigo manuscrito. Elas nos desafiam a refletir criticamente sobre a própria natureza da verdade, sobre os fatores que determinam quais crenças sobrevivem e quais são silenciadas, e sobre se a fé é algo que devemos apenas herdar ou também buscar com intencionalidade. Em Mateus 7:7, o próprio Jesus incentiva a busca pela verdade mais profunda. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. NVI. Se Cristo nos ensinou a buscar, talvez não devamos temer, questionar os limites da tradição, explorar perspectivas antes rejeitadas e nos abrir a ideias que podem revelar uma espiritualidade mais rica e integral. E agora nos voltamos a você, a quem nos acompanhou nesta jornada. O que você pensa sobre o Evangelho de Filipe? Acredita que sua exclusão do cânon foi justa ou sua supressão revela que seus ensinamentos eram considerados desafiadores demais para a igreja nascente? Se essas ideias tivessem sido incorporadas, o cristianismo poderia ter se tornado uma fé mais mística, mais inclusiva e mais centrada na experiência espiritual direta? E, acima de tudo, ao redescobrirmos esses textos esquecidos, será que ainda tem algo a nos ensinar? Algo que possa aprofundar nossa compreensão da fé, do divino e do potencial espiritual que habita em cada um de nós? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, concordando, discordando ou refletindo entre os extremos. Esta conversa está longe de terminar. O Evangelho de Filipe pode ter sido silenciado por séculos, mas agora que ressurgiu, ele nos convida a todos a fazer a pergunta mais essencial de todas. O que mais pode estar oculto, esperando para ser redescoberto? Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Cada história bíblica é uma jornada de volta a Deus, nutrindo a fé que todos buscamos. Se você gostou dessa jornada, curta para compartilhar a mensagem e inscreva-se para nos acompanhar na exploração de histórias mais significativas. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você e sua família.